pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. O vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, da Clarice Fortunato, Da Vida nas Ruas ao Teto de Livro. E esse livro, assim, foi um livro bem legal de ler, porque a Clarice é o primeiro livro que ela está lançando. Ela lançou pela editora Palas. E é um livro, assim, curto, né, 100 e pouquinhas páginas, mas é um livro, uma leitura extremamente densa e pesada, que vocês podem ver pelo título, né, que ela vai discutir como é que foi a vida dela nas ruas. E ela se inspira em duas grandes escritoras brasileiras que estão aqui na minha estante, a Carolina Maria de Jesus e a Conceição Evaristo, né? Ela se inspira na escrevivência da Conceição Evaristo e na escrita da Carolina também, porque em um dado momento, que mais ao final ela vai comentar que ela é a criança que, igual a Carolina comenta no livro dela, que ela sempre estava preocupada em conseguir o que comer por causa dos filhos dela. A primeira preocupação da Carolina era conseguir comida, conseguir alimentar os filhos dela. E a Clarice vai ser a criança que vai desmaiar de fome, que vai o tempo inteiro estar pedindo comida para a mãe dela, enquanto elas moravam na rua, né? Então esse livro aqui ele é curto, mas ele tem essa reflexão extremamente pesada do que é a vida nas ruas. Ela é um texto também sobre memória, como Becos de Memória, né? A gente tem uma escrita de uma memória e a própria Clarice já anuncia no começo pra gente que esse livro é como é que a gente pode dizer? É um botar pra fora todos os traumas, é se reencontrar com o passado cheio de traumas e tentar superar, né? Através da escrita, ela quer se manter viva, se manter, lutar contra todos esses traumas que ela tem na vida. Então essa escrita é um reencontro da Clarice com ela mesma. E aí ela volta ao passado, né? Volta assim no sentido da narrativa, ela começa com a história de quando elas moravam com o pai, né, na fazenda, numa pequena fazenda no interior do Paraná. O pai era empregado, né, da fazenda e tudo mais. E o pai vivia em conflito com os irmãos, né? A família dela tem vários conflitos e ela não esconde nenhum conflito, ela bota o dedo na ferida, ela comenta algumas das violências que são intrafamiliares e extremamente difíceis de abordar em textos, né? Como a questão da violência sexual por parte do pai para com as outras filhas. Então ela comenta sobre isso, sobre essa reprodução que acontece em algumas partes da família. E ela conta também, né, da morte misteriosa do pai dela, e depois disso o dono da fazenda expulsa a família, porque ele não pode contratar uma mulher. E aí a família, cada um vai para um lado e vai se virando, né? Tipo, aí é a separação dela e dos irmãos. E ela é a única irmã, porque ela é a mais nova, que vai ficar com a mãe. E ela e a mãe vão passar por um bom período morando na rua, né? Porque a mãe dela não consegue emprego na cidade, não consegue alugar uma casa, não consegue nada. Porque é um período que as pessoas não contratavam mulheres, não negociavam com mulheres, então tem toda essa questão do sexismo em cima disso, que vai fazer com que as duas vão morar na rua. E aí a gente começa a narrativa que é extremamente reflexiva sobre estar na rua, sobre o que faltava para ela na rua e sobre, principalmente, o desejo de se tornar um ser humano. Ela chama muita atenção para isso, de que as pessoas ora olhavam com medo, ora era nojo, mas nunca eram no entendimento de que elas eram seres humanos, sabe? De que elas precisavam de afeto, carinho, precisavam de outras coisas, né? E ela chama muito essa atenção pra gente olhar as pessoas que estão na rua com um olhar de humanidade, né? Reconhecer neles a humanidade. Então ela fala muito sobre isso, sobre essa experiência e sobre várias cenas de violência que ela vai viver na rua, né? Sobre é ruim viver na rua, mas ainda mais como uma criança. E aí a mãe dela vai ter alguns relacionamentos ali, e um desses relacionamentos, numa briga com esse companheiro da mãe dela, a mãe dela vai ser atingida na cabeça, que vai desenvolver uma doença que ela já tinha, né? Vai só piorar uma doença que ela já tinha, e a mãe dela vai começar a ficar doente, vai ficar cega. Então a mãe dela vai depender 100% dela, né? Então, além de morar nas ruas com a mãe, ela como criança vai se tornar a responsável por tudo, porque a mãe dela vai enxergar a partir dela. Então ela vai se tornar a mãe da mãe dela, no sentido de guiar, de cuidar. Então ela vai
vai narrar cenas de extrema violência que vão fazer com a mãe dela, e que ela entra naquele desespero porque a mãe dela tá ali indefesa, sem enxergar o que tá acontecendo ao redor, e ela, como criança, que vai ter que interceder nessas questões. Então é bem pesado. E aí depois disso, né, ela vai morar, ela reencontra uma irmã dela, vai morar com essa irmã, e ali ela vai sofrer o assédio do cunhado dela. E aí depois disso ela vai morar na casa de uma família, né, por causa desse assédio. Ela resolve sair da casa da irmã dela e vai morar na casa de uma família que vai adotar ela como quase da família, né, vai pegar ela para criar, mas que ela vai morar no quarto da empregada. Ela vai ser empregada da casa, né, com 13, 14 anos. Ela vai ser responsável pela limpeza da casa. E pelo fato dela ser quase da família, e ela até comenta, eu era quase da família, só que os filhos deles estudavam no melhor colégio da cidade. Eu estudava no colégio público. Os filhos deles tinham horário de saída, tinha diversão, e ela tinha que ficar o tempo inteiro focada no trabalho doméstico. E aí a gente tem essa virada para a história da Clarice, que é quando ela começa a contar dos trabalhos domésticos, porque ela fica nessa casa, acho que por aproximadamente uns 5, 6 anos, e aí ela sai dessa casa, mas ela continua trabalhando como empregada doméstica de várias casas, e ela vai contando situação de racismo que ela vai sofrendo, situação de assédio também dos patrões, e todas essas situações que vão encadeando, né, que vão pesando para que ela demore a retornar ao colégio, né? Porque quando ela vai morar com a primeira família, lá que ela é quase da família, ela consegue estudar, que era o grande sonho dela durante todo esse período que ela estava na rua, era ter acesso aos livros, era ler, era saber ler e aprender. E aí, quando ela estava na casa dessa família, ela consegue estudar até um período, e aí depois ela retorna, ela vai terminar o ensino médio lá com seus 20 e poucos anos, e aqui ela narra como é que foi a trajetória dela até ela passar no vestibular. Todos os desafios materiais, como uma empregada doméstica, trabalhando tantas horas por dia, sendo explorada também, porque nessa questão de morar na casa dos patrões, ela nunca tinha tempo para estudar, nunca tinha descanso, e ela debate isso aqui. E como foi importante, né, quando ela acessa a Universidade Federal, como foi importante as políticas de permanência dos estudantes, como para ela foi essencial a assistência estudantil para que ela finalizasse a graduação, né? A Clarice, ela fez graduação, mestrado e doutorado, que esse livro é fruto da tese dela, do doutorado dela em letras. E aí então ela comenta como essas políticas de permanência dos estudantes garantiu que ela conseguisse terminar a formação dela, que ela conseguisse superar essa vida nas ruas e que ela alcançasse esse teto dos livros. Então esse é um livro nacional muito interessante para quem quer conhecer escritoras negras novas, mas também ver o papel da educação como transformadora. E aqui a gente tem um exemplo que é a biografia da Clarice, né? Ela dá uma poetizada, não é poetizada, ela dá uma aliviada na escrita, né? Elas deixam de forma mais tragável a escrita, mais fluida, mas ela tá falando de coisas estruturalmente pesadas pra gente discutir a nível de Brasil. Mas eu indico bastante essa leitura, para quem tiver interesse. Eu vou deixar aqui o nomezinho certinho para vocês. E eu vou ficando por aqui, a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com mais alguém, que isso ajuda o canal a crescer. A gente se encontra então no próximo vídeo. Até a próxima!